Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje uma conversa com a minha grande amiga Ana Paula Candeloro. E aí, Aninha? Olá, Como é que você está? tudo ótimo. Tudo jóia? Obrigada pelo convite, é super bom estar aqui de novo com vocês, com o meu grande amigo Hudson. Obrigado, grande amiga, minha grande amiga Ana. É a primeira vez que você vem aqui, mas não sabemos se a pessoa vai ter o privilégio de ter isso. Então, por favor, se apresenta de novo. Bom, sou Ana Paula Candeloro, sou advogada, ex-executiva C-Level com quase 30 anos de mercado financeiro de capitais, Começou 10 como jovem anos, aprendiz. verdade, quase, 10 anos trabalhando aí com programas ESG, 5 anos no ecossistema de empreendedorismo e inovação, sou conselheira de empresas, certificada pelo IBGC, e adoro falar sobre esse tema, né? Meu mestrado foi em finanças sustentáveis pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, então essa pauta realmente é do coração. Olha, eu chamei a pessoa certa para falar do assunto, né? E o assunto vem à baila, por quê? Porque hoje a gente vê os jornais cobertos de matérias sobre contestações sobre a ESG, criticando, algumas pessoas voltando um pouco atrás, dando um passo para trás e tal. E aí o ponto é, o que está acontecendo? É um retrocesso? É uma queda? É uma reconfiguração, como algumas pessoas especialistas falam, né, ou precisam explicar, né? O que temos acontecendo? Eu queria que você desse uma palavrinha que momento é esse que estamos vivendo desse jeito? De reconfiguração. Reconfiguração. Então, Reconfiguração. É um explique. novo momento, na É um verdade. novo momento. Bom, O que causa esse novo momento? bom, não vou fazer um histórico aqui, né, de quando surgiu, sustentabilidade, ESG, etc., mas quero pontuar 2008, né, foi a grande crise financeira mundial. Então, a partir de 2008, o tema ele ganhou mais luz, né, foi aí impulsionado em função, obviamente, né, de oferecer, de os reguladores, autorreguladores, mercados, governos, terem praticamente a obrigação de ofertar mais segurança aos investidores. Então, realmente era importante trazer essa pauta, né, estratégica para reconquistar a confiança de investidores e do mercado. Aí, de 15 a 22, a gente tem algumas coisas muito importantes acontecendo, o Acordo de Paris, a gente tem Pacto Global da ONU aqui no Brasil, né, a B3, com alguns movimentos aí, novo mercado, a gente tem vamos dizer, um florescer, né, um grande boom mesmo. A partir de 23, a gente começa com esse olhar crítico, diria assim, de Ceticismo uma sobre retaliação até. retaliação é forte, mas tá bom, tá bom. Por outro lado, né, uma crítica muito forte a alguns governos, a gente pode até falar aqui, Pode, né? lógico. Até o governo do presidente Trump dizendo que essas práticas não refletem os valores do país, então ele se retira do Acordo de Paris. Ele tem a propriedade dos valores, né? Exato, né? Incentiva até produção, petróleo e gás, né, combustíveis fósseis. Então, a gente começa a ter um retrocesso, as empresas começam a achar que essas práticas são custos, né? E aqueles que não eram assim tão envolvidos, tão motivados, se sentem legitimados por essa força, né, do grande líder do país, a realmente não dar importância para o tema. E a gente vai vendo tudo o que acontece, que é o mais importante, né? Quais as consequências? Porque não é só falar perda de valor reputacional para a empresa, falar do intangível. Acho que é importante a gente alertar para os riscos. O que significa em termos de riscos financeiros, riscos operacionais, risco de perda e risco de diminuição de valuation da empresa, quando a empresa ela passa a não dar importância a determinados temas. Não faz mais parte da minha pauta, não vou mais discutir nas minhas reuniões de diretoria no colegiado ali do meu conselho. Então, você acha que alguma dessas empresas que com certeza tinham esses números, essas estimativas à mesa, elas simplesmente agora
não, estão ignorando, outras nunca acreditaram muito, na Eu acho que verdade. tem um pouco de tudo, né? Tem aqueles que faziam mais por uma questão de marketing, e aí, quando se faz por marketing, tem um risco muito grande de cair naquela vala de cometer algum tipo de washing, e aí, obviamente, se você tem um escrutínio grande de órgãos de regulação e autorregulação, e aí vão multar essas empresas, a gente teve casos até no ano passado ou retrasado, até de fundos, né, gestores de fundos até sendo Certo. multados, né, por conta disso. A gente tem uma outra questão importante, que é a taxonomia, ou seja, na verdade, a ausência da taxonomia, uma padronização que diga, né? Então, o que que é, como eu meço, como eu comunico. Então, o analista de valor imobiliário, pela ausência de taxonomia, daquela padronização universal, ele vai fazer a avaliação do jeito dele, de acordo com o padrão dele, né? E o consumidor, por outro lado, o investidor que somos nós, ficamos também um pouco vendidos, porque a gente não tem uma medida única de comparação. Então, como é que eu vou saber que a empresa A, se a empresa A é melhor que a empresa B? Então, eu vou ter que começar a Difícil de ler. comparar, realmente, para quem não tem uma Exato. predisposição a acreditar no tema, cara, não consigo Eu tenho comparar, que como ler eu os vou. relatórios de sustentabilidade. Aqui no Brasil, eu vou ler lá Os calhamaços de relatórios grandes e tal, relatórios de responsabilidade e tal. não, Tá. Não tem algumas, alguma coisa que vamos ver algumas mais prontinho para você? referências. Tá. Nós, né, vamos ler os formulários de referência das empresas, os fatores de risco antes de investir. Assim, acho que tem gente que lê, né? Mas, assim, vamos dizer, o comum, o, É o que vem um investidor relatório já comum, meio pronto, mas o algum investidor comum analista. vai fazer Sim. isso, né? Então, a gente tem essa questão, eu acho que essas duas questões importantes, aliás, três, né? A gente tem essa questão política, né, que é muito importante, a questão da a falta de taxonomia, então, essa ausência de padronização, a gente tem também a ausência dessas medidas, porque medida em termos de métrica mesmo, né? Tá. Como De se você conseguir fosse. medir Tá. aquilo que você comunica que faz, para exatamente gerar essa credibilidade. Mas você acha que nesse bojo desse, chamar de descrédito de uma parte da sociedade agora, tinha muito, existia muito greenwashing, você acha? Você acha que isso pode ser um fator determinante? Pessoas meio que perderam um pouco a crença de que. Sim, né, alguns até que resolveram. É simples, né? Dá trabalho. Por exemplo, vamos falar sobre política de diversidade, equidade e inclusão. É fácil escrever alguma coisa, mas Papel colocar em aceita tudo. prática, não é? Então, tem até um amigo que fala: não é só convidar para o baile, mas tem que tirar para dançar. Tá. Tá? Então, você tem um documento, um manual que está ali, mas na prática, já que eu tenho aqui alguém me dizendo que isso não é mais importante, não vai afetar a minha rentabilidade, né? Então, por quê? Vou deixar de lado, mas só que afeta, né? Então, tem até um dado. Vamos lá. A Ana trouxe alguns dados É, aqui, minha gente. eu Vamos. vou trazer dados, porque Ah, eu tenho um Global Risk Report de 24 do Fórum Econômico Mundial, ou seja, é diz um o órgão quê? de capitalistas, não é um órgão, Tá? né? O que ele diz? A desinformação esteve no topo dos riscos globais no ano passado. Por isso que é importante a gente trazer números, a gente trazer os dados. Não é só porque eu acho, eu não sou ninguém para achar. Vamos trazer alguns dados aqui, né, que é importante. Tem até uma colega minha conselheira que fala que ESG significa é sobre grana. Então, É uma pessoa com a então, eu né, copio, eu acho que é mesmo, a gente tem que trazer esses números, né? Aí, falando sobre a questão de diversidade, equidade e inclusão, que até algumas empresas como a Meta, o Walmart e o McDonald's, que retiraram da empresa alguns programas, né? O que acontece? A McKinsey, que não tem a tem o que sua falar. reputação, né? Em 23, ela relatou que empresas com maior diversidade étnica têm 36% de mais chances de superar concorrentes em rentabilidade. Tá? Tá. E aí, por isso mesmo, até, né, a própria Apple
fez uma solicitação aos seus acionistas que não votassem a favor de pleitos que fossem reduzissem, né, os programas, ou fossem contra, ou quisessem acabar com os programas de diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente tem, por um lado, né, Meta, Walmart e McDonald's, mas, por outro, a gente tem até empresas como Starbucks, a Levi's, que reafirmaram o seu compromisso, e a Apple até pedindo para os acionistas, né, não votem a favor da eliminação. E, Talvez, Ana, nesse período, eu fico pensando aqui, você está falando, né, que você coloca três grandes empresas, cada uma de um lado, né, talvez tenha a seguinte, pessoas com mais convicção na causa continuaram na causa. Pessoas que até abraçaram mesmo a causa, mas sem muita convicção, talvez sim, agora, eu nunca achei essa coisa toda, mas o mercado estava me empurrando para isso, meu consumidor estava me empurrando para verdade. isso. E agora, sim, eu concordo com isso, né? Só que o mercado não deixou de continuar empurrando, porque a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem comandos regulatórios importantes do Banco Central, da CVM, da própria Anbima, né, reforçando a importância dessa agenda. A gente tem o Banco Central Europeu, diretrizes da União Europeia. Isso é super importante. Aqui, por exemplo, olha, o Banco Central Europeu revelou que cerca de 60% dos empréstimos bancários na zona do euro estão expostos a riscos climáticos físicos ou de transição. Então, como não olhar para risco climático? Como ignorar mudança climática? Como não pensar na resiliência hídrica ou na biodiversidade? Tá? Quando a gente já tem 60% dos empréstimos estão sujeitos a esse risco, não dá para ignorar. Mas aí a gente vê, né, um líder governamental dizendo que essa pauta não revela os valores do país, mas mesmo assim, alguns estados continuam incentivando, e se apropriando do tema, mesmo sem o respaldo do governo federal. Então, isso que é importante falar, né? Não é os Estados Unidos em todos os estados norte-americanos que. Parece que hoje espelha um pouco essa questão que toda hora se fala que é da polarização, né? Sim. Tem algumas pessoas que acreditam em determinado conjunto de ideias e para elas aquilo é verdade, não aceitam muito discutir. E outras pessoas aceitam outro conjunto de ideias e para elas é verdade, não aceitam discutir, né? Então parece que quem está alinhado num conjunto de ideias, que algumas ideias que acha que ESG, aquecimento global, etc., não existe. Parece que eles só procuram evidências de que não existe. Exato. E por conta disso, né, se sente legitimado a não dar importância, né? Quando você tem alguém. Não vou mais importar, porque, né, o chefe do meu país está dizendo que não é para se importar. Outro dia eu lembro que eu vi alguém fazer um raciocínio que era mais ou menos assim: isso não existe aquecimento global, cinema. Porque é o seguinte, isso é uma acomodação do mundo. Já passou pela era do gelo, era do fogo, era do não sei, e tem agora mais uma era, não tem o que fazer. Bem, um problema tem, e você vai relatar agora alguns impactos aí, que a gente está vendo impactos que, tipo assim, a natureza está dando um sinal. Indo por essa linha agora de clima, de recursos hídricos, biodiversidade, tem até, olha, aqui, as medidas do Trump, que se retirou do Acordo de Paris, né? Isso foi um impacto muito importante, incentiva a produção e pesquisa, né, em petróleo e gás. Então, as medidas do Trump resultaram em uma queda de 16% no índice S&P Global Clean Energy desde novembro. E nos Estados Unidos, empresas desse setor, do setor de energia, perderam, em média, 9% do seu valor. E as europeias tiveram uma queda de aproximadamente 15%. Então, aqui a gente já tem, né, esse impacto, e a gente... Na economia como um todo. Sim, e afeta o quê? O valuation. Sim. Então, a gente tá falando de dinheiro. O ESG, é grana no bolso, então. É grana, a gente está falando de dinheiro, a gente não está falando de um intangível. Não, é muito tangível, porque é financeiro. E quando eu não vou olhar mais para esses riscos, vou fingir que eles não existem, então realmente nada está acontecendo no mundo,
né? Só porque eu não vou olhar para eles, não vou tê-los na minha matriz de risco, significa que eles não estejam atuando. O que eu não vejo não existe. Exato, né? Porque a gente continua com problemas de. Se a gente estava falando das abelhas, né? Tá, então vamos lá. Cadê? Polinizadores. Deixa eu achar aqui, cadê as abelhas? A gente estava falando de polinizadores de uma maneira geral. Explica esse negócio aí também, né? Depende das abelhas aí. 75% das culturas alimentares do mundo dependem de polinização. E a gente está perdendo polinizadores. Né? A abelha Vamos botar na abelha. Vamos supor que todo polinizador fosse uma abelha. A gente está perdendo. Então, 75% das culturas. Sabia disso. Não. É um dado aqui. Sim. Então, a biodiversidade não é assim, é uma pauta ambiental. Não, é um risco econômico. Tá? Mais de 50% do PIB global depende da natureza. Então, a gente está falando de que setores da economia? A gente está falando de alimentos, a gente está falando de bebidas, a gente está falando do agro, né, de uma maneira geral, farmacêutico, energia, isso aqui é um dado do Fórum Econômico Mundial. Confiável, né? Depois, as empresas de alta exposição a risco ecológico já enfrentaram dificuldades de captar investimentos. Isso é um dado aqui do MSCI, que é um concorrente aí também na Sustainalytics, tá? Porque os investidores institucionais continuam, sim, precificando o impacto ambiental no portfólio. Isso aqui é um dado de 23. Mas como não precificar? Isso aqui é absurdo, né? Então, né, não dá para... E olha só, a ONU, né, a ONU, em 21, através de um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o UNEP, estimou que a degradação ambiental gera perdas entre 2 e 5 trilhões de dólares por ano. Esse impacto supera o prejuízo da crise de 2008. Só que é por ano. A crise de 2008 custou cerca de 2 trilhões de dólares globalmente. E a gente está falando que degradação ambiental gera perdas entre 2 e 5 trilhões por ano. De dólares. Tá? Então, isso só para a gente falar de biodiversidade. Mas você tem uns dados de hídrico que você fala isso também. Hídricos. Que os hídricos, eu acho que hídrico é aquele negócio, né? Você pode usar, mas ninguém duvida que que o hídrico é importantíssimo. O hídrico, de novo, não é só uma pauta ambiental, não é só uma pauta do agro, né? Aqui a gente tem, assim, custos de produção. Bom, não olhar para isso vai gerar, obviamente, custos de produção mais altos. Sim. Tá? Os custos operacionais. O risco de você não conseguir produzir. E a gente tem essa instabilidade na cadeia de suprimentos. Isso. Tá? Então, durante a seca de 14 a 17, o Brasil, que é o terceiro maior exportador agrícola do mundo, né, sofreu perdas muito importantes por conta disso. E a produção da soja, por exemplo, que é um dos nossos maiores itens de exportação, diminuiu 17%. Olha isso. Tá? Quase o quinto. Energia. A gente tem uma base, nós somos dependentes de hidrelétrica. Tá? As hidrelétricas com preço volátil e dependem de combustível fóssil, então não é uma fonte limpa, tá? Então, com 70% da eletricidade brasileira proveniente de hidrelétricas, a falta de água leva ao racionamento, tá? E as empresas relataram perdas de 15,8 bilhões de reais devido à redução na capacidade de geração hidroelétrica. E aí, o que acontece? Aumenta a nossa dependência de fontes que são mais caras e mais poluentes. Parece que o negócio só piora. Né? A gente tem essa... Parece, não, tem certeza, né? Então, antecipar... A gente aqui, a gente está falando de risco. Gerenciamento de risco. A gente não está falando de uma pauta política, a gente não está falando de uma pauta socioambiental conectada aos valores da empresa. Não, a gente está falando de perda de valuation.
A gente está falando de não olhar para riscos que vão impactar rentabilidade, competitividade, sair do mercado. É sobre isso. Se a gente pegar como exemplo aquele enchente que houve no Rio Grande do Sul, por exemplo, você imagina que você tem toda uma cadeia de fornecedores fora. Você imagina que algumas empresas não conseguiram produzir e perderam rios de dinheiro naqueles dias. Então, aqui, né? Então, desastres naturais. Desastres naturais, bom gancho aqui para eu falar isso. Já causaram mais de 3,6 trilhões de dólares em prejuízos econômicos, segundo um estudo de 24 do Boston Consulting Group e do Fórum, de novo, do Fórum Econômico Mundial. Está na pauta do fórum essa questão de sustentabilidade. Está na pauta. Né? Então, ter essas metas, né, atreladas a acordo de Paris, emissão de gases de efeito estufa, compromisso com neutralidade de carbono, não é uma bobagem, não é uma fantasia, não é desejo, é uma necessidade. Então, a gente está falando de como que a empresa ela se posiciona frente a esses riscos que são reais, né? Não vem nada do imaginário, e a gente tem aqui números, né? E a gente vai lá, né, para o Fórum Econômico Mundial dizendo que a desinformação está no topo dos riscos no ano passado, em 24, então a gente precisa informar o povo aqui que nos ouve, né? Mas é engraçado, né? Eu não sei, né? Assim, parece que como a gente estuda sobre isso e acredita, a gente tende a olhar para esses números e ver que é grave. Mas esses números parecem para algumas pessoas, eles, assim, sempre assim, isso vai acontecer amanhã. Tem mais um tempo. Tem mais um tempo mesmo? Ou será que o espaço que você perde hoje você não conquista amanhã? Tempo, eu acho que a gente está atrasado. Algumas instituições financeiras já estão adiantadas nesse mapeamento de riscos climáticos nas suas concessões de crédito, por exemplo, né? Porque não dá. Bancos que operam para concessão de crédito no agro, para não olhar. Eu estou emprestando dinheiro para uma empresa, eu preciso saber o que vai acontecer com ela em 2030, 2050, então eu preciso mapear, ela está numa região de deslizamento, de enchente, de seca, como é que é o acesso daquela empresa a fontes de energia? O que vai acontecer? Isso vai diminuir, inclusive, o custo do dinheiro que ela está captando, né? Sim. Não, essa é uma premissa, né? Que se você tem um bom programa de redução de risco, você tem um custo de capital menor, né? Exato, por isso que empresas hoje que fazem mapeamento de riscos ESG estão ganhando mercado. Tá. Você acha, a gente ouve falar, você falou de Apple e tal, a gente ouve falar um pouco, que as pessoas, sensibilidade, não dá para ter certeza de nada, que algumas empresas, na verdade, não estão reduzindo tanto. Elas estão parando de falar porque parece que hoje em dia está faltando um certo patrulhamento. Você falou, quando o grande... Não é papai, então não vou falar. Tá. Mas você percebe que os programas estão de fato parando ou eles estão ou andando mais devagar ou simplesmente eu estou falando menos? Outra sensibilidade, que não dá para saber. Não dá para saber. Eu acho que algumas empresas estão com medo, né, de falar, porque falaram, mas não tinham as métricas. Aí, de novo. Então você acha também que tem ali gente que cacarejou demais. Quando a gente lê, né, a gente que está acostumada a ler esses relatórios de sustentabilidade, eu leio bastante, a gente vê ali, nossa, fala, cadê a métrica? Me mostra aqui. Relaciona essa ação com um efeito. Relaciona isso que você está dizendo que quer fazer, fará ou que não tolera com um efeito direto. Então, eu fiz isso e causei. Eu fiz A, causou B. Eu preciso ter uma relação. Você acha que esses relatórios também estão frágeis? Na minha opinião, muito sim, porque faltam as métricas e indicadores. Outros, por sua vez, têm relatórios muito robustos,
conecta, inclusive, com ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, a minha atividade empresarial fomenta a energia limpa, fomenta a redução de desigualdade. Aí ele consegue comprovar. Eu tenho um programa, que é este daqui, está conectado com o fomento deste ODS e prova. Então, alguns relatórios são super completos, são ótimos, maravilhosos. Outros têm aquela linguagem que parece, são aspiracional, Tá. sabe? É Mas um aspiracional. uma carta de intenções. Isso. Então, aí é melhor você não falar, porque você vai ser cobrado, tá? Mas aí a gente volta àquela questão super importante, que é a ausência da taxonomia, né? Tá. Falta de taxonomia, cada um escreve mais ou menos. Sim, alguns relatórios, as empresas listadas na Bolsa seguem o formato do GRI, do Global Reporting Initiative. Empresas menores que não têm essa obrigação, que não estão listadas em índices de sustentabilidade, né, que têm uma obrigação de um padrão, tá ok. As outras que querem só comunicar, elas não sabem o que seguir. Né? Tá. Entendi. Então, na verdade, talvez essa ausência de taxonomia, a ausência de métricas seja um calcanhar de Aquiles, ou tenha sido um calcanhar de Aquiles, então, porque para os céticos ficou fácil de dizer, estou fazendo isso aqui, não consigo. E para aqueles que até estavam anunciando, mas talvez esteja falando bobagem, tá? Você me corrige. Para você implementar um programa sério, você tem alguns custos iniciais. E você pode tomar a decisão de, vou jogar isso para frente, não arco com esses custos agora, e lá na frente eu vejo. Sim, é verdade, porém eu acho que é um pouco mito essa questão do alto custo. Boa! Por quê? Eu já mentorei aí mais de 80 startups. Nossa, Eu posso fazer um relatório de sustentabilidade para uma startup. que não paga nada, né? Geralmente. Então, não dá para fazer. Não, dá para fazer. Então, essa Tem questão do tanto custo, custo assim. eu preciso de um sistema sofisticado, eu preciso varrer. Eu posso simplesmente contar o que eu estou fazendo, né? Como a minha atividade empresarial se desenvolve, o que ela está querendo impulsionar, fomentar, como é que eu estou medindo aquele impacto. Então, é tudo assim, eu começo de uma maneira simples, modesta, com uma planilha Excel, se for o caso, e com o tempo a gente vai evoluindo. Então, essa questão de custo é relativa, não preciso contratar o Boston Consulting Group, quer dizer, pode, não, gente. Pode contratar a Ana Paula também, gente. Também pode me contratar. Eu não preciso contratar, né, empresas de consultoria super caras, você pode fazer uma coisa mais modesta. Ou seja, limita um pouco o escopo e vai crescendo. E vai crescendo, e vai comunicando à medida em que vai fazendo, porque isso é que gera conexão com o stakeholder, porque gera credibilidade, a credibilidade aumenta essa conexão, com a conexão aumentada, você ganha a fidelidade do consumidor daquele produto ou serviço. Tá. É um caminho, mas empresa grande, às vezes, quer sempre fazer um negócio, um programa grande para que, tipo assim, eu não posso fazer um programa desse tamanho porque eu sou grande, né? E aí, talvez seja uma decisão. Dado que as métricas não são frágeis, dado que falta uma taxonomia, eu começo a ter um bom álibi para dizer, acho que está ainda um pouco fora de época. É muito cedo. Eu escuto muito isso. Não é isso, fica cômodo esse discurso. A gente começou com práticas de reciclagem, que é o que mais, né, a gente escuta, e vamos amadurecer, quem sabe o ano que vem. Só que, diga aí. É muito, sabe, a primeira coisa que eu gostaria de ver, até eu como tentando ali no conselho de uma empresa, conselho consultivo de uma empresa de pequeno porte, me mostra a matriz de riscos. Não dá para continuar exercendo uma atividade empresarial sem saber o que afeta, o que te espera,
no mundo? Quais são os riscos, né? Então, começa a minha fonte de energia, o local onde eu estou, qual aumento da temperatura, aumento da temperatura afeta o meu negócio ou não, poderá afetar, né? Então, olhar para o negócio, o setor de atividade, né? Sim, O o ramo de setor e ver atuação. quais são os principais fatores de risco dele que podem te afetar. Né? Tudo. Isso parece meio básico, né? Mas acontece que as empresas não têm. Se você pedir, cadê o mapa de risco? Que é algo meio básico, Eu, né? eu tenho que olhar como que, né, aumento da temperatura afeta a minha atividade, como a biodiversidade afeta a minha atividade está conectada com uma biodiversidade não protegida, eu tenho que cuidar disso, tá? Como é que é a minha cadeia de fornecedores? Por exemplo, eu sou um exportador, eu vou estar sujeito à regulamentação da União Europeia, ou eu sou um fornecedor de um exportador, porque o fornecedor do exportador também vai cair na rede da Sim, regulamentação da União Europeia. Não é pensar que se livrou do problema. só porque você é o cara que exporta, né? O cara que vende a matéria-prima, que vende o Falar, insumo não, eu também. exporto, eu estou livre. Não, Não, com certeza. resposta errada. Não, com certeza. Tá na rede. Não tem a menor Tá? dúvida. Agora, é engraçado, né? Porque quando você fala, quando a gente coloca assim, Ana, como é que você tem ideia? Não sei se assim, porque só você falou o seguinte: já estamos perdendo todas as metas do Porto de Paris, estamos Aham. perdendo tudo, não estamos batendo nenhuma meta. Não. Não, estamos batendo nenhuma meta. Aí você fala que a métrica não ajuda e a taxonomia não existe. É, Aí você olha e não batemos nenhuma meta. Então, assim, estamos no famoso empurrando com a barriga. E até vou fazer uma segunda é. pergunta. O Brasil esse ano é COP30 aqui no Brasil, né? E o Brasil, a princípio, pelo que a gente lê no jornal, tem muito dever de casa que está feito, mas tem muito que não está sendo feito também. Mas tem muita coisa. Ó, eu anotei aqui, Então, eu trago números, de novo, dados, ah, sobre os avanços dessa agenda e dados de 24, tá? Do ou ano seja, passado, recente. tá? Então, olha só que bacana. O que a Câmara Americana de Comércio fala? 71% das empresas brasileiras já adotam práticas ESG, e isso é um crescimento significativo com relação aos últimos anos, Tá. tá? Dado da B3, 50 bilhões de reais foram movimentados em títulos sustentáveis Uau. até setembro. Isso significou um aumento de 35% em relação a 23. É bastante, tá? Bom, o Brasil, olha só que bacana, tornou-se o quarto maior mercado de energia eólica no mundo, tá? Caramba. Mercado de carbono, que a gente fala, não vamos ligar a pegada de carbono. Mercado de carbono teve um salto de 40%, impulsionado pelo crescimento dos compromissos net zero, né? E pela estruturação do mercado regulado aqui. Tá. A gente teve regulamentação de mercado de carbono. Citar uma empresa aqui que, né, a Natura ampliou o seu programa de reflorestamento na Amazônia, com uma meta de recuperar 7.000 hectares de vegetação nativa até 2030, o que obviamente impacta, né, a biodiversidade, polinizadores, as comunidades locais, então a relação. E a gente vê que para 2025, então para esse ano, temas, né, um tema como o mercado de carbono, por exemplo, né, vem, né, uma pauta e ganha muita evidência, assim como Tá. governança corporativa está muito em pauta, inteligência artificial e tudo, né, segurança cibernética, são, são pautas importantes. Mas, dentre elas, o que foi elencado aí como tópicos Hum. para 25, a gente tem o mercado de carbono. Na verdade, esse ano, o relatório do Fórum Econômico Mundial, dos riscos e tal, eles usam verde, né, para os riscos climáticos, né? Dos 10 continuam tendo, metade continua sendo verde. Só que acho que eles estão, assim, agora eles estão olhando mais para médio e longo prazo, né? Entre os 10 anos, né? Eles tinham Isso. muita coisa assim nos 2 anos, acho que fake news subiu muito, algumas coisas subiram muito,
Mas para 10 anos eles estão lá, continuam lá, né? Talvez seja um pouco de momento do mundo está passando, né? Que talvez a gente, algumas pautas tenham ganhado tanta prioridade que tiraram um pouco outras como essa já um pouco da prioridade. E eu acho também, outro dia eu vi um post super interessante no LinkedIn, se a gente não pode, não tá, assim, colando muito falar sobre ESG, vamos mudar, né? Como o compliance, não vou falar sobre compliance, ninguém quer saber, ninguém entende, vamos falar sobre gerenciamento de riscos. Aí as pessoas querem saber. Uma reconfiguração. Então, exato, por isso que é uma Diga aí, o que é a reconfiguração? Vou te deixar explicar como eu deixei no início, vai. Então, a gente não precisa atrelar, né, essa pauta, quer dizer, não precisa não deve, né, falar sobre ESG tentando atrelar sobre fazer o bem para o mundo, para a sociedade, para o planeta. Vamos trazer isso sob o ponto de vista, uma ótica financeira que, sim, vai como se desse mais ibope. Tá. No final, assim, aí você vê, no final, olha só, né? Você está falando sobre ESG, mas você vai por outras vias. Sim. Eu estou falando sobre gerenciamento de riscos, os recursos hídricos, impactos climáticos na Assim como atividade vários riscos, Sim, botamos aí que é uma questão climática. sobre gerenciamento de riscos da minha atividade, coloco no meu mapa. Né? Qual que é o impacto de eu ter? Eu não estou muito interessada em saber se o meu colaborador está deprimido ou não, porque não me interessa. Tá. Tá bom, mas se você tem um colaborador que tem que se afastar porque ele ficou deprimido, quanto isso vai custar para você? Em termos da assistência que você obrigatoriamente vai ter que prestar, do backup, né, do novo colaborador. Então, vamos falar de números. Então, eu como consultora, tá bom, não me interessa se você liga ou não liga de fato para a saúde mental. Eu não estou preocupado com o ser humano. Isso. Não, eu não estou preocupado que se você é empresário, de fato está se preocupando ou não com o teu colaborador, mas eu quero te mostrar que você tem uma perda financeira se você não se preocupar com isso. O que eu quero dizer? Vamos desvincular... No capítulo reconfiguração. Reconfiguração. Então, vamos tirar essa pauta, dissociar a pauta de qualquer aspecto de convicção, de propósito, de posicionamento político. Vamos falar exclusivamente de perda de valor financeiro. É sobre isso. Agora, você deu um exemplo que às vezes é muito difícil, né? Porque as pessoas conseguem contabilizar essas perdas que têm números, né? Quebrou uma máquina, a máquina ficou quantos dias sem trabalhar? Aqui teve um vazamento de óleo, eu perdi 2 litros de óleo por hora. Aí você consegue quantificar. Mas o tal trabalhador que não vai, às vezes você não quantifica, né? É difícil quantificar, né? Eu estou sem esses dados, mas, poxa vida. Não, mas é no dia a dia de uma empresa. Eu fiz um post sobre isso no LinkedIn. Deve dar. Não, com certeza dá. Mas a maior parte das empresas, ela só pega aquilo que é muito tangível, né? Está tendo um vazamento de óleo, está tendo não sei o quê. Esse cara não veio, o trabalho atrasou. Então, eu tenho que medir o quanto o trabalho atrasou. De um trabalhador que se afasta por questões relacionadas à saúde mental. Então, não é... Que está crescendo. Que está crescendo, isso. Veja o meu post no LinkedIn. Olha, manda o post. Deve estar botando na contracapa. Isso. Então, esse é o custo. Então, você precisa se preocupar porque tem um custo, é um impacto. Não é sobre ser bonzinho. Certo. Né? Quero um mundo melhor. Há muitos anos. Não é só isso. A história de abraçar a árvore. Eu lembro disso. Lembra, né? Há muitos anos. Esse pessoal que vem aí que quer abraçar a árvore. Quando começou, já era aquele negócio de confundir assistencialismo com... Né? Mais de 20 anos, né? Então, não tem... É que fazendo tudo isso, a gente vai sim ter um mundo melhor. Tá? Sim. Porque inclusive com empresas melhores, empresas e empregos melhores também. A gente tem a questão de fidelização de colaborador, né? Da geração Z, que está super conectada com propósito. Engajamento do consumidor. Fidelização do consumidor, diminui rotatividade na empresa.
a gente tem diversas vantagens aqui, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem alguns avanços aqui importantes, que foram esses aí que eu comentei. Então vamos fazer o seguinte: a gente está caminhando para o final, mano, então eu preciso sempre dizer. Como é que você vê as tendências? O que que você enxerga assim? SG está em queda, sim ou não? Não está em queda. Já fiz Não. assim com a cabeça, mas ela vai explicar. É uma reconfiguração. O que esperar nos próximos anos, então? O que que você acha? Bom, riscos climáticos, isso sim, né? O próprio Banco Central e CVM já vem aí há mais de 2 anos atuando nessa pauta. A comunicação de riscos climáticos afetando a atividade faz parte até do formulário de referência para as empresas listadas. Totalmente correto. Então, eu acho que olhar para os riscos climáticos, tá? E olhar de uma maneira geral para gerenciamento de riscos, que inclui tudo isso. Eu acho que é uma nova forma de olhar para o tema, um novo entendimento, trazer, de fato, as métricas e os indicadores, que isso é super importante, então, saber Você tem um contar. trabalho que os organismos, não sei quais são as associações, as entidades da sociedade civil que estão trabalhando nas padronizações, me parece que é uma pauta urgente. A padronização. E saber contar a história. Tá? Opa, diga aí. Saber contar a sua história. Então, o que a minha empresa faz, como ela faz, de que maneira isso afeta. Dados. Com dados, né? Trazer os dados, que é fundamental. Então, não é só aquele relatório aspiracional, Que por princípio é bom, então tem número, não tem nada. né? Assim, nós repudiamos quaisquer práticas discriminatórias. Dificilmente alguém vai dizer que nós concordamos. Né? Tá, mas o que você efetivamente faz, de que maneira faz, E métricas. e as métricas. Então, você aumentou o número de mulheres na alta administração, mulheres no conselho, você tem diversidade, o número de negros, né? Até de diversidade, não estou falando só de gênero, mas diversidade. Até social, você está incluindo pessoas, de repente, não fizeram as faculdades top, de repente você está trazendo pessoas de faculdade que não são de primeiríssima linha. Então, traga dados, mas dados reais, não dados mascarados. A gente tem 70% da força é de mulheres. Tá, mas não quero saber, assim, do chão de fábrica até o conselho. Não, faz aqui a divisão, segrega e me conta. Quanto que a gente tem? Onde é que está esse percentual? Porque, voltando para a pauta de mulheres, né? A crítica é, você começa numa alta gerência para cima, diminui o número de mulheres. Sim, 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 sim. Não, você está certíssimo. Tem que estratificar, né? Exato. Não dá para trazer assim um grande número. É todo o pessoal de venda. Ah, tá, entendi. O pessoal do balcão. Tá. Só está no balcão, né? E trazer números. Então, eu acho que dados, né? Métricas e indicadores, pensar sempre em gerenciamento de riscos, ter esse mapa, para que esse mapa seja levado para discussão, com frequência, porque é isso que vai posicionar a empresa no futuro, ter essa visão de futuro, porque olhar o futuro é estar no comando do teu negócio, né? Você já vai se precaver, não tem cisne negro, cisne verde, não tem cisne nenhum, porque você já está conseguindo mapear os riscos. E essa nova forma, né, de como eu comunico, como que é a narrativa. A reconfiguração. É a reconfiguração. E dissociar essa pauta de questões políticas, não é sobre... Não é sobre um mundo melhor. Assim, também. Mas a história... Não é sobre ser de direita ou ser de esquerda, e não é porque alguém compactua e é entusiasta da pauta que é uma pessoa de esquerda, e aí eu sou de direita, exato, então não tem essas polarizações. A polarização não leva a nada, a gente tem que pensar no que é melhor aqui, né? O que é melhor para a empresa. A gente quer que a empresa seja longeva, que ela dure
o máximo de tempo que ela conseguir durar. Que é dever do Conselho de Administração, inclusive, pensar na longevidade e perenidade da empresa. É isso que é a função. É isso, minha amiga Ana. Infelizmente acabamos. Foi ótimo, obrigado. Ótimo. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com a minha amiga Ana Paula Candeloro, falando sobre reconfiguração do ESG. Isso Isso aí. aí, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.